Saiba agora tudo o que vai acontecer nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono. Gonçalo descobre toda a verdade sobre a falsa doença de Josefina. Jerônimo desmascara a bandida e, junto com o Augusto, põe vilões atrás das grades. Renata descobre grande segredo e, com isso, mais uma cova é aberta e Josefina enterra personagem ainda vivo dentro dessa cova. Fica com a gente que aqui tem fofoca, spoiler e tudo que ainda vai acontecer em Quando Me Apaixono. Vocês acham que a Renata deveria perdoar o Jerônimo após essa vingança toda dele contra ela? Ou vocês acham que a Renata deveria dar mais uma chance ao Matias, hein? Deixem sua opinião logo aqui abaixo em comentários, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de tudo que ainda vai acontecer em sua novela. Não se esquece de clicar no gostei. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso capítulo de hoje, que está cheinho de fofoca, babado e confusões. Vamos começar falando aqui sobre uma conversa que teve a Adriana com a Renata. A Adriana então diz: "Desculpa, Renata, eu não quero estar do lado do Jerônimo, mas não posso negar que eu o ajudei. Mesmo que você se divorcie, descobrir a verdade vai ajudar você a longo prazo." Se refere sobre essa vingança envolvendo o nome de Rafael. "Ele jurou para mim que nunca dormiu com Roberta. Algo em mim acredita nele." Se refere então agora a Roberta dizer que o bebê que ela está esperando não é do Rafael, não é de Matias e sim do Jerônimo. Renata diz: "Sim, também estou pressionada com a certeza dele não ser o pai. Mas e daí? Não é só o bebê de Roberta, mas ele mentiu para mim. Ele partiu meu coração, amiga. Ele se vingou de mim por algo que eu não fiz", lamenta Renata. Adriana fala: "Eu sei como você se sente, não estou defendendo ele, mas coloquei no lugar dele. E assim eu provavelmente faria o mesmo que ele. Era o irmão dele, Renata." Aí Renata diz: "Oh, que ótimo que você não esteja do lado dele. Imagina se ela estivesse, né?" Fala então a Renata num tom de um pouco de zombação. Aí a Adriana fala: "Pense nisso por um segundo, coloque-se no lugar dele. E se o único parente que você tem vivo deixar então de te amar nesse mundo se matasse por traição de alguém? O que você faria feito então? Você ficaria ali sentada com os braços cruzados ou teria saído para descobrir toda a verdade? Não importa quem caísse." Aí a Renata fica pensativa depois então dessa deixa da Adriana e diz que não sabe. A Adriana então continua: "Aposto, Renata, que você teria feito o mesmo que ele. Eu te conheço, você não deixaria então uma injustiça passar despercebida. O problema é que Jerônimo recebeu pistas ruins." Se refere então a Josefina ter contado para o Jerônimo que Renata é quem era então a bonita e não a Roberta. Ela fez isso tentando proteger a identidade da filha, até porque foi a Josefina quem armou todo esse circo. Aí então a Adriana continua: "Ele foi atrás de Roberta e então veio e ele ficou confuso quando ficou entre você e ela, até porque a foto tinha as duas." Aí Renata fala: "Bem, que fácil, hein?" Então ele diz: "Bem, eu estava confuso, eu estava errado, me perdoe." Tão fácil, não? Não é tão fácil, Adriana, perdoar então o Jerônimo depois de tudo que eu passei. Só eu sei o que eu vivi estando ao lado dele. O homem que eu amo acabou de machucar-me." A Adriana fala: "Sim, mas você mentiu para ele também sobre o seu nome. Você disse a ele que tinha um namorado bem no lugar em que Rafael concordou em te encontrar. Imagina se naquele dia os dois tivessem se visto. Aí já tinha confirmado então para o Jerônimo que você era bonita. De qualquer forma, as coisas ligavam a você." E então, Renata, faz sentido toda essa confusão. Alerta então a Adriana, defendendo então o Jerônimo para poder ajudar esse casal a ficar juntos. Renata diz: "Você está tentando me fazer sentir mal por Jerônimo? Mas não, ele resolveu o problema dele, eu não." A Adriana diz: "Não, você está errada. Ele também não resolveu o problema dele. Ele tem tentado provar que era a Roberta, mas não conseguiu nem com o colar, a carta e o coração. E ainda por cima ele se apaixonou por você como um idiota. E agora nem isso mais ele tem, nem a você. O Jerônimo tem mais." Fala então a Adriana para a Renata.
Malefina está falando sozinha em seu quarto, xingando a Renata, a Constância e até mesmo o Gonçalo. Ela está muito chateada porque a Constância está tentando falar com o Gonçalo a favor de Renata e Jerônimo. O celular da vilã toca justamente nesse momento e é o seu advogado que liga para ela para avisar que a Regina voltou para a cidade. Ele conta a ela sobre vê-la e também vê o Antônio lá no aeroporto. Ele conta que estava por casualidade lá no aeroporto e acabou então que encontrando-se com ele quando a Josefina pergunta se por acaso o Gonçalo já sabe então que a Regina voltou. Ela fica ainda mais chateada que com a Regina por perto, seu pesadelo está de volta. Ele a lembra então sobre eles dois fazerem Tchanna Tchan em breve, já que os dois agora são amantes, mas ela então dá a ele o típico não me ligue, eu te ligo, dizendo então que depois ela liga para ele para marcar. Cantu está se encontrando com o Gustavo, o antigo namorado da nossa querida Pepa, né? Querida para alguns, odiada por muitos. Aí Cantu é rápido em trazer a situação de Josefina com Gonçalo e pergunta o que ele sabe sobre ela. Gustavo diz que Josefina e ele não terminaram exatamente em bons termos e que ela sempre gostou de ter uma boa vida como rainha, vivendo sobre luxos e pertence também à alta sociedade. O Cantu pergunta a ele por que ela ficou aqui por tanto tempo. Gustavo diz que ela estava contando com minhas proteções. Uma vez que parei de ser então algo importante para ela e ela não tinha ouvido falar do pai de seus filhos, ela se sentiu confortável o suficiente para ir então até a mansão dos Monterrúbios. Cantu pergunta a Gustavo se ele estaria interessado em fornecer mais informações sobre Josefina. A gente vê que cada vez mais a decadência então de Malefina está mais perto, com todos os seus inimigos se reunindo contra ela. Enquanto isso, lá na casa de Regina, ela está brava porque o Antônio continua tentando governar sua vida. Isso porque o Antônio está tentando ligar para Candu para conversar com ele sobre a proteção de Regina, colocar seguranças, essas coisas todas. Só que a Regina ela está cansada. Ela diz: eu não quero continuar vivendo no seu ritmo, Gonçalo ou Cantu, ou seja lá quem for. Eu quero viver minha vida. Se você quer uma mulher que faça o que você diz sem questionar nada ou dizer suas pazes, você provavelmente está com a mulher errada. Aí então a dona Carla fica olhando toda aquela situação, desconhecendo então a irritação da filha. A Regina dá um basta naquela situação e se retira. Dona Carla e Antônio estão preocupados que algo esteja incomodando ou angustiando a Regina. Aí Dona Carla diz que desconhece sua filha. Antônio diz que também desconhece a Regina por quem ele se apaixonou e diz que alguma coisa deve estar acontecendo ali com ela e eles ainda não sabem. Malefina está em seu quarto quando recebe uma ligação do seu ex-namorado, o Gustavo. Parece que ele quer se encontrar com ela, pois ele acabou de conhecer um cara chamado Cantu e que ele fez todas as perguntas que ele estava então fazendo e quer saber no que ela se meteu. Malefina fica realmente nervosa depois então de saber que ela está sendo procurada por um advogado e diz que parece que o homem, além disso, tem outras especialidades como detetive. O Gustavo, gente, pelo telefone, fala com a Josefina tão íntimo dela que dá a entender até que ele sabe sobre a história que envolve o Roberto e a Renata também sobre não ser filha de Josefina. Ela grita com ele para não chamá-lo novamente. Ele diz: nunca, muito menos quando eu conto a você sobre um investigador que estava perguntando sobre você e suas filhas. Eu não deveria te ligar? Questiona então ele. Nesse momento, Roberta entra então choramingando, pedindo então a solução prometida para seus problemas. Uma vez que então a Malefina grita com Roberta para sair e Roberta sai irritada sem entender toda aquela situação. Malefina diz a Gustavo que eles têm que se encontrar o mais rápido possível e não ouse falar com ninguém antes de conversarmos. Fala então a Malefina para o seu ex-namorado. Depois de sair do quarto de Josefina sem saber o que fazer, aí agora a Renata se aproxima da Roberta para que então fazerem um teste de DNA que Jerônimo já está esperando.
Aí no andar de cima, Roberta e Renata estão lutando bem na frente da escada. Renata diz que mesmo que eu tenha que te arrastar à força, eu vou fazer você então ir fazer aquele teste de DNA, porque eu quero provar que a única coisa que Roberta está fazendo é me sentir então com relutância, é que Jerônimo está dizendo a verdade, que a criança não é dele. Roberta então se levanta gritando para a Renata soltá-la. Aí, gente, ela tem um plano maléfico nesse momento de fazer então a Renata se sentir culpada por uma perda que não foi ela. Para quem perdeu algum capítulo de Quando Me Apaixono, a Roberta, ela sofreu então um aborto meio antes, alguns dias antes dela se casar, quando ela descobriu que o Rafael tinha morrido por causa do amor de uma mulher. Nisso, teve uma discussão com Josefina, que disse que essa mulher não era a Roberta e sim a Renata, e foi aquela confusão toda lá na mansão dos Monterrúbios. Aí nisso, foi com tantas emoções que a Roberta acabou então que perdendo o neném. Passou-se os dias, se casou, fez todo o tratamento, aquela coisa toda, e agora veio à tona então que o Jerônimo é o pai dessa criança. Para poder se safar, a Roberta foi conversar com a Josefina sobre isso, só que a Josefina já estava com outros problemas em seu quarto e não deu nem sequer ouvidos ao que a Roberta tinha para dizer. Quando então a Roberta saiu do quarto de Malefina, ela deu de cara com a Renata, que estava ali fazendo de tudo para levar a Roberta, nem que fosse à força, para então o hospital, para fazer o teste de DNA junto com o Jerônimo. Daí ela vê a oportunidade perfeita ali bem em frente à escada de se jogar e jogar então todas as culpas em cima da Renata. De repente, todas as câmeras funcionais começam então a ficar em câmera lenta, quando então, tudo planejado pela cabecinha de Roberta, ela se joga o mais rápido possível na escada para que possa então culpar a Renata por aquilo. Daí então vemos que agora a Renata começa então a gritar e vai acompanhando a Roberta, que vai caindo no chão. Quando a Malefina pergunta o que é que está acontecendo, a Roberta diz para sua mãe que foi a Renata quem lhe empurrou. Roberta fica gritando para que Renata não toque nela. Nisso, então, a Renata fica ali preocupada, gritando então por sua mãe, chamando sua mãe o tempo todo. Malefina então desce as escadas correndo, preocupada com a Roberta, e pergunta o que foi que aconteceu. Renata diz que ela caiu da escada. Nisso, vemos então que a Malefina começa então a se preocupar com o estado de saúde de sua filha Roberta, tudo fingimento, porque ela logo captou que aquilo ali foi uma situação que a Roberta criou para poder então se safar do teste de DNA. Roberta diz para a mãe que foi a Renata quem empurrou ela da escada. A Malefina olha para a Renata e pergunta: como você pôde fazer isso? Entra então Gonçalo, então correndo para socorrer a Roberta, e o Matias logo em seguida. Entra então Matias, que faz a mesma coisa correndo e coloca logo a Roberta em seus braços e sai correndo para fazer então os primeiros socorros nela. O puro pandemônio começa justamente aqui, quando então a Renata fica sozinha com a Malefina. Malefina grita xingamentos e acusações para a Renata. Roberta fica reclamando que está doendo, enquanto Renata tenta dizer a Gonçalo: juro, papai, para você que não fez isso. Matias tentando então pegar a Roberta no colo, Gonçalo também tentando, e aquela coisa: não discuta, por favor, fala Gonçalo, numa voz mais alta do que todos ali. Aí o Matias grita para Gonçalo abrir a porta do carro, enquanto eles saem correndo. A Roberta, gente, é um fato inacreditável. Ela fica: mamãe, meu bebê, mamãe, sendo que ela sabe que não existe mais bebê ali. É como se fosse um sinal para Malefina entender que está tudo sob controle, que foi apenas então um plano. Aí a Roberta então fica lá se fazendo, enquanto a Renata fala: Roberta, vamos mamãe, com ela. Aí Malefina então repete a cena de quando elas eram crianças e puxa os cabelos da Renata. E pergunta então para onde a Renata vai. Aí a Renata fala: eu vou com minha irmã, mamãe, por favor. Aí a Malefina diz: você deveria ter pensado nisso antes de empurrá-la escada abaixo. Renata então implora para a mãe, dizendo que ela não empurrou. Estávamos discutindo e ela perdeu o equilíbrio sozinha e caiu. Eu juro, mãe, por favor, fala a Renata. Josefina diz: eu não acredito em qualquer coisa sobre você. Você é capaz de qualquer coisa para destruir a felicidade de sua irmã.
Renata diz que não, é sério, ela não fez isso. Malefina diz: é para isso que você voltou daquela fazenda, para destruir a vida de sua irmã. Confessa, eu sei, é por isso que você veio então. A Renata diz: eu só queria encontrar a verdade, fala ela bem chateada, para encontrar justiça. Eu não fiz nada de errado, eu não empurrei a Roberta. Malefina então diz a ela que sim, eu posso ver a justiça que você acabou de encontrar. Eu não quero você perto de sua irmã, você ouviu? Eu não quero você perto dela nem de mim. Renata então fica chamando pela mãe, enquanto Malefina sai. Aí a Renata fala: mãe, não, eu não fiz nada, e fica olhando para a escada, tentando se justificar, e ela se senta então na escada, sozinha, e fica devastada, parecendo até mesmo uma criança ali sozinha quando fica de castigo. Depois de muitas ações, depois de muito caos, a Renata chega então no hospital junto com o Jerônimo que levou ela lá. Vemos que a Josefina está conversando com Marina, suplicando ainda para que ela fale que ela perdeu a criança ali hoje e que não foi outro dia. Quando o Gonçalo se aproxima de Marina, Marina fica sem jeito de mentir ali, tanto para o Gonçalo quanto para o Matias. Então a Josefina toma a iniciativa principal e diz para o Matias e para o Gonçalo que a Roberta perdeu a criança. A Marina é salva quando seu celular toca. Ela diz que é uma emergência e que ela precisa então sair. Gonçalo então fica ali sozinho sem saber o que fazer e o Matias fala: como que ela perdeu a criança? Malefina coloca a maior cara de pau dela e com uma voz bem sonsa diz: sim, Matias, ela perdeu, só que o pior não é isso. Aí o Gonçalo pergunta a ela o que é pior do que isso. E Josefina diz que com a queda ela perdeu a criança e que também jamais será então mãe. E diz então que a sua filha agora ficou estéril, justamente no momento em que a Renata chega e fala: sério, mamãe? Josefina então olha para a Renata e pergunta o que é que ela faz ali, porque a única pessoa que não deveria estar ali seria a Renata. E diz que ela é a culpada por sua irmã agora se tornar estéril. Josefina diz a Renata que ela estragou com a vida de Roberta e agora ela espera que a Renata agora sim fique feliz então depois de tudo que causou. Renata começa então a chorar e diz que a única coisa que ela queria era poder então a verdade e a justiça e que jamais ela pensou que poderia chegar numa situação como essa. Josefina diz que como ela não pensou nas consequências, se ela empurrou a Roberta, com certeza ela perderia o neném e era justamente isso que ela queria. Renata segue dizendo que ela é inocente e que ela tem a consciência tranquila de que ela não foi a culpada pelo que aconteceu, que ela não empurrou a Roberta. A Josefina então expulsa a Renata dali e pede para que o Gonçalo faça alguma coisa e que tire Renata dali, porque ela não consegue nem olhar para a Renata. Josefina sai de perto e o Gonçalo tenta acalmar a situação e pede para que Renata retorne para casa, que agora todos estão com os ânimos à flor da pele e podem falar alguma coisa que possa machucar a Renata. Renata diz que vai fazer isso sim, mas pede ao pai que pelo menos lhe escute. Ela não empurrou a Roberta da escada, ela não teve culpa de nada que aconteceu. Enquanto a Josefina fica olhando tudo de longe e começa a insultar a Renata e o Jerônimo fica sentindo então que a Malefina fez alguma coisa para que causasse todo aquele dano então na vida da Renata. Renata fica ali então implorando, dizendo que ela é inocente. A Josefina diz que, como sempre, a Renata tenta se safar usando a maior cara de pau que tem para dizer que não foi ela, sendo que a Roberta mesmo já provou a ela que foi, tanto que a Roberta perdeu o filho e que jamais será mãe novamente. Fala então a Malefina para a Renata na frente de todo mundo. O Jerônimo procura a doutora que atendeu a Roberta, se apresentar, então diz que se chama Jerônimo. A Marina também se apresenta e fala sobre o caso brevemente de Roberta. O Jerônimo pede um favor íntimo à Marina, pede para que ela lhe ajude para que possa fazer um teste de DNA no feto. A Marina diz que ela não pode ajudar o Jerônimo nesse caso, porque só quem poderia fazer esse pedido seria a própria mãe ou o marido dela. E pergunta então o que Jerônimo é então de Roberta. Jerônimo conta que ele é o cunhado, ele é casado com a irmã dela e que gostaria muito de poder fazer essa prova, esse teste de DNA.
Marina diz para o Jerônimo que não tem como, muito menos agora. Digamos que é tarde demais. Jerônimo pergunta por quê. Há um breve suspense, como se Marina fosse contar que a Roberta não perdeu a criança naquele dia, mas ela prefere manter a ética profissional e fica caladinha ali e não conta. Marina então diz para o Jerônimo que se ela puder ajudar ele em alguma coisa futuramente, ele pode procurar por ela, mas que sobre esse caso aqui, ela não pode ajudar a ele, se desculpa. Enquanto isso, Antônio se encontra com Regina em um café onde eles costumam sempre se encontrar. Regina diz que tomou uma decisão. O amor entre eles desapareceu ou quem sabe nunca existiu, pelo menos do lado dela num relacionamento. Ela tentou amá-lo, ela realmente o amou um tempo, mas hoje ela já não sente nada por ele. Mas ela simplesmente não consegue então ter, digamos que um fogo nessa paixão. Antônio pergunta a Regina quem ela ama, embora ele já saiba a resposta. Regina diz que não é dar conta de Antônio sobre isso. É uma pergunta muito pessoal e ela também não quer machucar o Antônio. Ela diz que tentou fazer funcionar o relacionamento deles, mas deu tudo errado. Desculpa, Antônio, mas acabou. Ela então entrega a aliança de noivado a Antônio enquanto ele chora, pegando o anel de volta. O Antônio se sente totalmente traído. Logo agora, gente, que o Antônio está bem pertinho de descobrir toda a verdade sobre a Malefina. E o pior de tudo, vou te adiantar um babadinho aqui, é que o Antônio vai realmente descobrir quem a Malefina é. E diante de todas essas coisas, ele se sentindo traído pela Regina, ele não vai contar para a Regina toda a verdade. E vai se tornar cúmplice da vilã, tudo por conta dessa cena aqui, onde ela então termina com ele. E o Antônio descobre tudo e após descobrir se torna aliado de Malefina. E as coisas vão ficando cada vez mais tensas. Carlos diz que o relatório significa que a bala que atingiu Rafael deve ter vindo de outra pessoa. Jerônimo está determinado a descobrir quem foi que fez isso para poder pagar o alto preço. Ele não consegue ficar parado. Ele fica muito nervoso depois de descobrir que Rafa não tirou sua vida e que alguém fez isso. Jerônimo sabia que Rafael não teria se matado. Jerônimo acha que Roberta pode ter sido então a atiradora. Carlos questiona se agora ele já consegue pensar que a Renata não tem culpa. O Jerônimo diz que já caiu a ficha, já foram muitas provas e hoje a própria Roberta já confessou que ela teve um caso com meu irmão. Daí ele chega à conclusão que ela veio para dar um fora nele, deu a carta e que depois tirou a vida dele. Carlos acha que pode ter sido Augusto também, um ou o outro, ou quem sabe os dois. Ele odiava Rafa e queria então seu vinhedo. Eles também suspeitam do Dr. Vodka, que foi cúmplice da morte de Rafa. Daí começam então a surgir várias teorias de quem poderia ter sido, e as coisas vão ficando cada vez mais tensas nesse capítulo, e a casa vai cair de vez, porque tudo vai ligar a Josefina logo nos próximos capítulos. Só que antes disso, o Jerônimo vai colocar tanto a Roberta quanto o Augusto atrás das grades. Depois disso tudo, o Jerônimo e o Carlos aparecem lá na delegacia para denunciar formalmente e acusar tanto o doutor Álvaro quanto o Augusto Dunante e Roberta Monterrubio como pessoas suspeitas por tirar a vida de Rafael. Jerônimo só quer justiça. Agora que ele sabe que seu irmão não cometeu algo e sim que fizeram com ele, haverá então um inferno a pagar. Seu parte para Carlos é que ele estava distraído antes por seu amor por Renata, mas agora ele vingará então tudo o que aconteceu com o irmão. Um pouco mais de desenvolvimento presos em nosso super-herói reformado. Tudo isso vai acontecer nesse capítulo. Jerônimo então assina a queixa para iniciar então as prisões. Carlos contrassina como testemunha. Jerônimo e Carlos saem seguros de que a busca por justiça agora sim está em andamento. E agora a vingança é para valer. O Dr. Álvaro está deitado na praça, tomando goles pingando do seu frasco sem fundo, quando a polícia aparece para identificá-lo e prendê-lo. Ele fica muito feliz, sabe? Sem identificar. Ele diz que é o doutor. Bem a tempo então sai o padre da loja e assiste tudo aquilo. E conta então para Karina, espantado, que terminou de comprar algumas coisas para a igreja e para o centro de refúgio também. Quando ela sai da loja, o marido reclamando, mas incoerente, foi levado embora no carro da patrulha. Fica então chocada sem entender o que foi que aconteceu.
Renata segue-se apaixonada por Jerônimo. Ela até manda uma mensagem de volta para Jerônimo, dizendo que ela não entende nada sobre ele, nem o conhece na verdade, mas que ela ainda o ama. Ele liga para ela, só que ela não quer atender o telefone. Só que o Jerônimo ainda está tentando descobrir por que Renata não liga de volta. Ele não pode avisá-la sobre o que está por vir. A Roberta e a Josefina chegam do hospital e pedem um copo de água para tomar os comprimidos a Eulália. Josefina começa a ligar para o Gonçalo para dizer que chegaram em casa. Roberta reclama que, como Matias é seu marido, ele deveria ter vindo para trazê-la para casa. A Malefina diz que alguma coisa deve estar acontecendo lá nas empresas Monterrúbios, que ninguém sequer foi lá para ajudá-las ou comunicá-las sobre o que está acontecendo. A Josefina, então, quando a campainha toca, chama pela funcionária, mas ela não vai. Aí a porta continua tocando e uma Josefina irritada tem que se levantar e atender. Os 3 policiais dizem a Malefina, assustada, que estão procurando por Roberta Monterrúbio. Ela fica momentaneamente aliviada, então eles dizem a Roberta uma segunda vez que estão com um mandato de prisão. Daí é então informado que ela está sendo suspeita por tirar a vida do Rafael. A Roberta fica totalmente assustada. A Malefina faz uma ligação histérica para Gonçalo e coloca no viva voz. E ela reclama que Roberta foi presa e levada para a delegacia de polícia. E aí já sabe, né? Todo o alvoroço vai começar aqui. O Jerônimo diz a Carlos que se ele soubesse que tudo que tinha acontecido com Rafael, ele teria agido completamente diferente. Claro. Carlos diz que talvez não tivesse conhecido a Renata se tivesse então suspeitado dela da morte do seu irmão. Não, eu conheci antes, lembra então daquela cena romântica lá no aeroporto, antes mesmo de saber o que aconteceu com o Rafa. Carlos diz que seus destinos já estavam cruzados, seja como for, teriam então se encontrado. Essas são as emoções dos que está por vir aí em Quando Me Apaixono. Clica no gostei, se inscreve no nosso canal e muito obrigada por sua audiência aqui, todos os dias.